Todo gamer sabe que tem jogo que parece te puxar para dentro dele. Mas é necessário equilíbrio para que isso não te domine. E tem gente que leva isso às últimas consequências. Por isso, trouxemos hoje 7 mortes trágicas causadas por games. Deixe logo o seu like e se inscreva no canal e de modo algum se esqueça de ativar o sininho. Eu sou o Boco e você é sempre bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para o pensador holandês Johan Huizinga, lá em 1938, um círculo mágico delimita os jogos e brincadeiras, como uma espécie de fronteira que separa o jogo das demais coisas da vida cotidiana. Dentro desse círculo, valem regras completamente diferentes do restante da vida real, com seus próprios códigos e conduta peculiares. No momento em que essa fronteira imaginária se dispersa, o jogo termina e as regras desaparecem, voltando a valer somente as do mundo real. Mas apesar de as crianças parecerem lidar bem com estas questões, alguns marmanjos acabam misturando as coisas e complicando a vida dos outros e a própria vida. No mundo todo existe uma preocupação em descobrir se jogos de videogame podem ou não desencadear atitudes violentas na realidade. Mas enquanto isso não se define, podemos perceber que moderação é importante em qualquer situação da vida, inclusive nos jogos. Prio online e morte por inanição. A jovem mulher tinha acabado de ter gêmeos prematuros, o que deixou o casal extremamente deprimido, não só pela perda de um dos bebês, mas pelo fato de, na Coreia, bebês prematuros estarem relacionados à gravidez na adolescência, que é vista como um tabu. Por isso, boa parte dos casos de partos prematuros estão relacionados à falta de acompanhamento médico pré-natal, devido à necessidade da mãe ou da família esconder a gravidez precoce. Assim, as famílias que passam por isso acabam sendo mal vistas na comunidade. Diante da rejeição e depois de perderem seus empregos, a depressão foi consequência e o casal buscou refúgio e conforto na internet. Só que adentraram tão profundamente o universo dos jogos em rede que acabaram se esquecendo da enorme responsabilidade que tinham com um bebê em casa. Os dois saíam por dias e passavam 12 horas numa lan house jogando Prius online. Uma das coisas mais impressionantes neste caso é o fato de que, mesmo ainda tendo ficado com um bebê vivo, o casal preferiu gastar metade de seus dias cuidando de um bebê virtual e alimentavam o bebê real somente uma vez por dia. A obsessão por criar uma filha menina, a qual chamaram de Anima no jogo, fez com que seu filho real morresse por uma desnutrição prolongada devido à falta de alimentação. Depois de ficarem foragidos por 5 meses, o pai, de 41 anos, e a mãe, de 25, foram presos na cidade de Suwon, ao sul da capital Seul. Mas essa não foi a única vez que um bebê sofreu as consequências de um jogo sem nunca ter tido a chance de aprender a jogar qualquer um deles. Tem coisa pior vindo aí. Número 2. Farmville mata bebê. O joguinho aparentemente inofensivo do Facebook conquistou milhares de jogadores em todo o mundo, entre estes muitas mães de crianças pequenas. O jogo não tem nada demais, a não ser que seu jogador perca o controle sobre suas prioridades e faça como Alexandra Tobias, que, viciada em Farmville, não queria ser interrompida pelo choro de seu bebê de 3 anos de idade.
Obviamente, um viciado ou viciada em games perde horas nesse processo e acaba deixando de cumprir algumas tarefas, como no caso de Alexandra, que teria deixado seu filho Dylan Lee Edmondson com fome enquanto jogava, e por isso o menino começou a chorar muito. Num ataque de fúria, para que a criança fizesse silêncio, a mãe o agarra pelos braços e sacode fortemente, levando o menino a óbito. Alexandra foi condenada a 25 anos de prisão. E se você acha que isso é absurdo demais, saiba que nesse meio sempre tem como piorar. E no caso do nosso item número 3, a história é o inverso da primeira. Número 3, Halo 3, a sentença de morte aos pais. Este terceiro caso mistura videogame de tiroteio e adolescente com acesso à arma de fogo dentro de casa. Que mistura. O adolescente de 17 anos, Daniel Patrick, ficou extremamente revoltado com a restrição imposta por seus pais ao proibirem o garoto de jogar Halo 3. A história do game do Xbox 360 trata-se de uma guerra interestelar entre humanos e alienígenas, no qual o jogador assume o papel de um super soldado que precisa matar a tiros todos os inimigos. Deve ter sido pelo teor de violência que os pais decidiram retirar a cópia de Patrick. Pois bem, nada contente com isso, o atirador virtual, sem arsenal cibernético, recorreu à arma real da família, uma pistola 9mm, foi até o quarto dos pais e mandou que fechassem os olhos, pois ele tinha uma surpresa. E que surpresa indesejável. Enquanto os dois estavam de olhos fechados, o rapaz atirou em suas cabeças. A mãe morreu na hora, mas o pai sobreviveu. Por essa e outras atitudes semelhantes que a psicologia busca entender a influência que os jogos podem exercer sobre os adolescentes. E violência e descontrole também é o conteúdo do item número 4, GTA e morte por tiro. Devin Moore, um assumido viciado por GTA, admitiu ter perdido a capacidade de distinguir o que é realidade e o que é o mundo virtual. E como isso ficou provado? Quando ele decidiu roubar um carro e foi pego pela polícia em 2003. Mas não ficou só nisso. Numa tentativa de fuga, o adolescente roubou uma arma e uma viatura da polícia e saiu disparando contra os policiais enquanto dirigia durante a perseguição. Devin feriu 3 policiais e, ao ser pego, justificou sua atitude dizendo que a vida é como um videogame, você tem que morrer em algum momento. Se a própria morte era o que ele estava buscando, não foi dessa vez. Como o próprio nome Grand Theft Auto já diz, o jogo consiste em roubar carros de alto valor. O jogador assume um personagem violento que pratica diversas atividades ilegais, entre roubos, tráfico, homicídio e prostituição. Diante dessa descrição, até que Devin não se comportou tão mal assim. Mas roubo de carros e desafiar autoridades é crime, por isso ele foi preso. Então, não tente fazer isso na sua cidade, porque apesar de ter acontecido nos Estados Unidos, no Brasil, isso também é crime. E vamos agora ao item número 5, que desencadeia nos itens seguintes por mortes semelhantes. Número 5. Maratona Beneficente Mata. War of Tanks era o nome do jogo. Brian Vignot, a vítima. O homem estava tentando arrecadar fundos para a fundação Make-A-Wish, que ajuda crianças enfermas, mas ao tentar ajudar, Brian acabou prejudicando a si mesmo ao jogar por praticamente 24 horas sem parar. Ao se sentir exausto, deu uma pausa para fumar e sofreu um ataque cardíaco fulminante. De acordo com um amigo dele, Vignot não dormia há mais de 22 horas e durante esse tempo bebeu 2 tipos diferentes de energético para se manter de pé. Parece que não adiantou muito. Número 6. Maldição nos games em Taiwan. Em 2015, 2 taiwaneses morreram dentro de um período de 3 semanas. Um homem de 38 anos foi o primeiro a ser encontrado morto depois de ter passado 5 dias consecutivos jogando numa lan house em Taipei. O outro, de 32, jogou por 3 dias sem parar e morreu por uma parada cardíaca.
Nesse último caso, os funcionários do estabelecimento em Kaohsiung demoraram para perceber que o cara não estava só caído de bêbado sobre a mesa, como de costume. Ao tentar acordá-lo e não obter resposta, levaram-no ao hospital, mas já era tarde demais. Peritos suspeitaram que o frio e a exaustão foram a causa das mortes. Além desses dois casos, um outro ocorrido em Taiwan também está relacionado aos jogos e é o 7º item desse vídeo. Diablo 3 e as 40 horas fatais. O jovem de 18 anos, Xuang, morreu em julho de 2012 após uma maratona de 40 horas jogando Diablo 3. Coincidência ou não, ele também estava numa lan house enquanto jogava. Parece ser comum o fato de jogadores ficarem nesses locais por tanto tempo sem que ninguém lhes chame a atenção para os excessos, afinal todos lá estão fazendo a mesma coisa. Depois de 40 horas jogando sem parar, Xuang adormeceu e depois de ser acordado por um funcionário, o rapaz não conseguia se levantar, mas forçou alguns passos e caiu morto. A causa da morte não foi identificada. Se você é pai ou mãe que adora videogames e tem crianças pequenas em casa, certifique-se de ter a ajuda de pessoas responsáveis e que não joguem para ajudá-la a cuidar do bebê enquanto você se diverte. E não se esqueça que você é o principal responsável por ele. Mas se você não tem filhos, mas gosta de encarar maratonas de jogos em lan houses, avise um amigo, o pai, a mãe, alguém de confiança que possa alertá-lo quando perceber que o tempo de jogo já está em seu limite. Afinal, tudo tem limite e jogos não são tão imprescindíveis assim para se pagar com a vida de alguém ou com a sua própria vida pelo divertimento. Deixe os seus comentários, um grande abraço, até o próximo vídeo.